Olá pessoal, bem-vindos ao canal Norma Jurídica. Você sabia que as ações para fornecimento de medicamentos pelo SUS nem sempre têm as mesmas regras? Dependendo do tipo de medicamento, o custo e a responsabilidade podem ser da União, dos estados ou dos municípios. E mais, a competência judicial também varia. Hoje a gente vai explicar detalhes sobre isso, trazendo os principais pontos decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Este é um tema essencial de quem estuda para a área jurídica ou está estudando para concursos públicos, especialmente na área da Defensoria Pública. Vamos lá? O tema das ações judiciais relacionadas ao fornecimento de medicamentos é ao mesmo tempo complexo e fascinante. Durante anos, o Judiciário enfrentou dúvidas sobre quem deveria ser acionado, a União, os estados ou os municípios, e qual seria a justiça competente para julgar o caso. Em 2024, o STF trouxe importantes definições sobre o tema no recurso extraordinário 1366-243, o tema 1234. Vamos destrinchar um pouco e ver suas implicações. Primeiro, precisamos entender o que são medicamentos incorporados. Eles são aprovados pelo CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS, e entram na lista de medicamentos que o SUS fornece à população como RENAME. Eles são divididos em três componentes. Componente básico, que é medicamentos para atenção primária, como os usados para hipertensão e diabetes. Nesse caso, a responsabilidade do fornecimento é do município e a competência para julgar as ações relacionadas a eles é da Justiça Estadual. Componente especializado, envolve tratamento de doenças mais complexas, como doenças raras, a que as responsabilidades variam, mas algumas ações vão para a Justiça Federal, principalmente no grupo 1A. O componente estratégico são medicamentos voltados ao combate de doenças endêmicas, como tuberculose e hanseníase. A responsabilidade e a competência são federais. Ou seja, a responsabilidade depende do tipo de medicamento e do componente em que ele se enquadra no SUS. E quando o medicamento não está incorporado ao SUS? O STF determinou que existem critérios claros para essa situação. Se não tiver registro na Anvisa, a ação deve ser contra a União e tramitar na Justiça Federal. Com o registro na Anvisa, aqui o custo do tratamento anual define a competência. Se o valor superar 210 salários mínimos, a Justiça Federal será competente e a União custeia. Valores menores podem ir para a Justiça Estadual, como os estados e os municípios sendo responsáveis. Atenção nesses casos. O autor da ação precisa comprovar que o medicamento é seguro e eficaz com base em evidências científicas de alto nível, com ensaios clínicos, revisões sistemáticas. Simples relatórios de medicamentos não são suficientes. O STF estabeleceu importantes diretrizes para juízes e advogados. Entre elas, destacam-se: o juiz deve sempre analisar o ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento, avaliando a sua legalidade. Medicamentos não incorporados só podem ser concedidos judicialmente se houver comprovação de sua eficácia e da inexistência de alternativa disponível no SUS. O preço do medicamento deve ser limitado ao menor valor praticado pelo governo, evitando abusos no custeio. O juiz deve sempre analisar o ato administrativo. Outra questão importante é o custeio dos medicamentos nos casos julgados pela Justiça Federal e a União é sempre responsável pelo custo integral. Já nos casos da Justiça Estadual, o custeio pode ser compartilhado com a União, ressarcindo parcialmente estados e municípios. Além disso, para medicamentos de alto custo, o ressarcimento deve seguir o fluxo bem definido com repasses de fundo a fundo entre os entes federativos. O STF também determinou a criação de uma plataforma nacional para centralizar as informações sobre demandas judiciais e administrativas de medicamentos. Essa plataforma vai permitir um controle mais eficiente, incluindo o acompanhamento dos pacientes e a definição de responsabilidade entre os entes federados. Por exemplo, médicos precisam emitir prescrições digitais que serão monitoradas para garantir que sejam dentro das diretrizes do SUS. Essa medida visa trazer transparência e reduzir o número de demandas judiciais desnecessárias. E aí, gostou de entender mais sobre o tema?
O julgamento do STF número 1234 é uma verdadeira aula de direito constitucional e administrativo, e seus impactos são gigantescos para o cidadão e para o judiciário.